Hoje vamos falar um pouco sobre o desfraude. O desfraude é uma questão aí para todas as famílias ou para quase todas, né? Algumas conseguem ter mais tranquilidade nesse processo, outras têm um pouco mais de questões aí para serem tratadas. Então, o desfraude ele é muito importante que fique bastante claro e cristalino algumas características dele, né? Então, ele é um processo da criança. Por vezes nós acabamos tentando aí interferir nesse processo, mas o desfraude é da criança, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Uma outra coisa muito importante é que ele tem sido muito revisto, principalmente por neurologistas, que justamente perceberam essa questão de que essa questão física e neurológica, ela pode sim demorar um pouco mais do que vem sendo disseminado ao longo de tantos anos, né? Então, hoje em dia já se fala aí de desfraude até 4 a 5 anos de idade, né? Pensando nessa questão de maturação neurológica. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não agrida a nossa criança no sentido de cobrar dela aquilo que ela não pode oferecer. Então, isso é muito importante que a gente pense também. Então, o desfraude ele é da criança, ele é algo também que acontece de forma gradual, né? Então, a criança pode sim deixar primeiro a fralda para fazer o xixi e precisar da fralda ainda para fazer o cocô, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente tenha também em mente essa forma gradual dele acontecer. Isso também é uma característica do desfraude por parte da criança, né? Lembrando que é ela que vai sentir a necessidade de não usar mais a fralda, né? Embora muitos pais fiquem aí bastante ansiosos, né, com essa questão, é muito importante que a gente tenha em mente isso, que o desfraude ele parte da criança. E ele tem também uma característica muito importante que são 3 pilares. Então, nós temos o pilar emocional, né? Nós temos o pilar aí motor, questão motora, e nós temos o pilar cognitivo. Então, nós não podemos negligenciar nenhum desses 3 importantes pilares para que o desfraude se dê aí de forma bastante satisfatória, tá? Então, uma outra coisa também que, por ele ser gradual, ele pode acontecer também de forma diurna, e a criança precisar da fralda ainda no período noturno. Isso também é completamente normal, tá? Então, o que eu gostaria que ficasse mais claro, mais cristalino, mais desvendado, né? Essa questão do desfraude, ela varia sim de criança para criança, assim como todo o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico de todas as crianças. Então, algumas crianças vão apresentar mais facilidade para esse desfraude, outras vão apresentar um pouco mais de regressão, de dificuldade, principalmente se a gente utilizar essa palavra tirar, vou tirar a fralda, né? Porque a fralda é uma certeza que a criança tem. Então, quando a gente tira essa certeza dela, nós estamos aí causando um desequilíbrio emocional. E como nós temos que pensar que os 3 pilares têm que estar aí bem alinhados, então é importante que a gente tenha esse respeito em relação à criança. E aí que cada criança vai ter o seu tempo, cada criança vai fazer o seu próprio desfraude, à medida em que ela se desenvolva cognitivamente, motoramente e também fisicamente, tá bom? Então, são algumas questões aí para a gente pensar a respeito do desfraude.